Olá, estudantes! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de arte. Vamos dar início à nossa aula? Primeiramente, eu trouxe aqui um poema de Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá? Vamos fazer a leitura? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema do Drummond nos faz refletir aí bastante sobre uma informação que foi colocada no poema e nos chama a atenção. É inegável. O autor propõe a reflexão de que algo está incomodando, algo está atrapalhando a sua passagem. Que pedra seria essa? Sobre o que o Drummond está refletindo? Que pedra pode atrapalhar tanto a sua vida? Tantas coisas acontecem aí nas nossas vidas e, de alguma maneira, impactam e não nos possibilitam a passagem, dificultam a nossa caminhada. Então, o Drummond traz essa reflexão, o quanto que podemos ser impedidos de alcançar algo. Muitos de vocês, tenho certeza, chegaram a uma reflexão como essa. Que pedra pode estar atrapalhando o caminho? Será que é fácil retirá-la, desviar esse caminho? É uma reflexão interessante, não é mesmo? O Drummond é um importante artista brasileiro. Ele, com seus poemas, tem uma relevância muito grande. O Drummond é um poeta modernista. E aí nós somos levados a pensar o que seria o modernismo. Hoje estaremos falando muito sobre isso. Falaremos sobre artistas que fizeram parte desse movimento. Hoje, então, falaremos sobre arte brasileira, arte moderna. Eu gostaria que agora vocês pegassem o caderno de anotações de vocês, registrassem a data em que estão assistindo a esta aula e também o título da nossa aula. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para que vocês façam um registro. E então, fizeram um registro? Muito bem. Vamos dar continuidade. Na tela,
vocês têm uma imagem. Uma imagem que nos chama a atenção, uma construção, uma bela construção, uma belíssima construção. Trata-se do Teatro Municipal de São Paulo. Aqui nós podemos perceber um espaço específico de uma cidade, onde as artes têm garantia de apresentação. Aqui nós temos um espaço reservado para apresentação de artes. Principalmente, esse espaço se destaca principalmente porque nele aconteceu a Semana da Arte Moderna, que inclusive está ocorrendo atualmente as comemorações dos 100 anos da Semana da Arte Moderna. Isso porque ela ocorreu entre 13 e 18 de fevereiro de 1922. Então, há um século, há 100 anos, ocorreu a Semana da Arte Moderna. Pensem, essa palavra, a palavra moderna, nos chama atenção, não é mesmo? Moderno é tudo aquilo que é novo, aquilo que nos traz modernidade. E alguns artistas propuseram uma nova forma de apresentar as artes. Eles chamaram isso de modernismo. E é sobre isso que continuaremos falando. Quem são esses representantes desse movimento? Quem são esses artistas que foram chamados de modernistas? Nós temos aqui o Cândido Portinari. Portinari, um artista paulista, ele é um representante na pintura. Aqui temos uma obra do Cândido Portinari, Os Retirantes. Já vimos essa obra em outras aulas. Olhem que impactante. Temos aqui a apresentação de diversos personagens nessa obra. Eles se apresentam com rostos marcantes, feições marcantes. Vejam que todos esses personagens têm em comum uma certa tristeza no olhar, porque a obra faz uma reflexão sobre a partida de algumas pessoas de um lugar onde eles anteriormente moravam para um outro espaço. Vejam, por que essas pessoas estão saindo do seu espaço de vivência? Qual o motivo? Os Retirantes, essa obra, traz essa reflexão de pessoas que precisam mudar-se, né, por falta de emprego, de alimentação. Então, o Portinari, ele sempre buscou apresentar nessas suas obras reflexões que tivessem temáticas variadas e que trouxessem as verdades que fazem parte aí do nosso mundo. Temos aqui também, na literatura, um destaque do modernismo, o Mário de Andrade. Vejam, a obra tem o seguinte título, Macunaíma. Já ouviram falar? Macunaíma é uma obra muito importante do modernismo. Nessa obra, destaca-se um personagem que é o protagonista, que na verdade é um anti-herói. Normalmente, nossos personagens principais são os heróis, não é mesmo? E o que seria um anti-herói? O oposto do herói. Aquele que não tem a mesma postura, que não faz as mesmas coisas que normalmente são feitas pelos heróis. Ele não é tão bonzinho, não é mal também, não necessariamente ele não precisa ser mal, mas ele foge às regras convencionais, aquilo que a gente espera num herói, que é ser um exemplo, ou alguém que você admira e que espera que faça as coisas mais corretas. O Macunaíma é o oposto disso. Então a gente consegue entender um pouco do que seria esse anti-herói, o oposto do herói. E isso é algo que nos chama a atenção. Daí a possibilidade do Mário de Andrade ser chamado de modernista, já que ele coloca em sua obra um herói às avessas, um herói que necessariamente rompe com aquilo que era tradicional. Uma coisa que nos chama a atenção é o fato de que o personagem não tem semelhanças com os heróis que eram comuns na época. O
o herói queria salvar a mocinha dos seus problemas, queria ter um comportamento exemplar. O Macunaíma não era nada disso. É bem interessante e é uma obra que eu acredito que vocês vão ter oportunidade de ler e conhecer. Aqui na música nós temos um destaque, o Heitor Villa-Lobos. Vejam que aqui nós temos um outro tipo de arte, a música. O Villa-Lobos, ele traz em sua obra algo marcante, algo também extraordinário, novo para aquele momento. Vejam que o título de uma das suas composições, que eu acredito que seja uma das mais marcantes, O Trenzinho Caipira. Aqui nós temos uma pauta musical. Vejam que a pauta musical é o registro de como da música, de como essa música vai ocorrer. Nós temos as notas musicais. E aqui, o título já nos chama a atenção, O Trenzinho Caipira. Veja que esse título é um pouco oposto àquilo que nós entendemos como música clássica. Aquela música que é tão distante, às vezes, que se mostra em algumas situações muito distante do público, do povo em geral. E o Trenzinho Caipira tem como marca justamente trazer na música um som muito semelhante ao movimento de um trem. Então imagine que rompimento da música que era considerada clássica com algo que pode ser considerado tão popular, inclusive pelo próprio título, não é mesmo? O Trenzinho Caipira. E o Heitor Villa-Lobos trazia nesse título justamente a importância de valorização do povo brasileiro, do povo caipira. Nós temos aqui também, na escultura, um destaque. O Vitor Brecheret. O Vitor, que não é brasileiro, mas viveu aqui durante muitos anos, também foi um importante representante do modernismo. Ele foi o responsável pela obra Monumento às Bandeiras. Quem já viajou para São Paulo, talvez já tenha visto esse monumento. Vejam aqui que ele homenageia os bandeirantes, os primeiros aí, as primeiras pessoas que viveram aqui no Brasil no período da colonização. Não necessariamente as primeiras pessoas que viveram aqui. A gente sabe que os povos originários já faziam parte aqui do território brasileiro, mas as primeiras pessoas que vieram formar o território brasileiro de origem portuguesa, os chamados bandeirantes, foram as pessoas que estão sendo homenageadas nesse monumento. Por isso o título, Monumento às Bandeiras. Temos aqui também a Lina Bobardi, outra artista que se destacou na arquitetura. Vejam, a Lina foi responsável pela construção do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Aqui, uma imagem do MASP. Este museu, ele chama bastante atenção justamente pelo fato de que ele é uma construção moderna, obviamente. Vejam aqui o vão que existe nessa construção. É uma arquitetura que chama bastante atenção. A Lina Bobardi, também assim como o Vitor Brecheret, não é brasileira. Ela é de origem italiana, mas trouxe para as artes brasileiras a sua contribuição na arquitetura. E então, falamos sobre diversos artistas que se destacaram aí no modernismo brasileiro. Mas tantos outros fizeram parte desse movimento. Nesta aula de hoje, falaremos sobre Tarsila do Amaral, uma das mais representativas do movimento. Embora todos eles tenham uma participação extremamente importante, a Tarsila se destaca pelas cores, pelo simbolismo que ela representa. As suas obras foram tão marcantes que, por si só, traduzem aquilo que o movimento quer nos dizer. Vocês vão entender mais sobre isso quando falarmos um pouco sobre a Tarsila. Então,
nós temos aqui as obras de arte da Tarsila como obras que traduzem as cores do Brasil. Elas nos remetem a todo momento às cores da brasilidade. Temos, então, o azul, um azul tão puro quanto o céu. Temos um verde que é muito vivo, que faz parte aí, que a gente consegue enxergar quase como um elemento vivo. As cores são essenciais, são são elementos muito comuns e muito presentes em todas as obras da Tarsila do Amaral. Aqui, a principal obra mais reconhecida, não é mesmo? Na verdade, da Tarsila, nós temos o Abaporu. Vejam que Abaporu tem um significado, é uma palavra de origem indígena. E olhem o que significa. Aba, homem. Pora, gente. O, comer. Abaporu. É uma palavra, então, de origem indígena, justamente pela valorização do povo brasileiro, como eu disse anteriormente. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existiam os povos originários, os povos indígenas. E a Tarsila, assim como os outros artistas modernistas, tinham esse compromisso, o compromisso de valorizar o povo brasileiro. E nada melhor do que valorizar os povos originários, os indígenas. Assim, isso talvez explique o motivo da obra Abaporu ter esse nome, não é mesmo? Abaporu, que é a obra que vimos na tela anterior, essa obra ela atraiu ao MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, em 2019, o maior público dos últimos 20 anos. Então imaginem que aí nessas primeiras décadas aí dos anos 2000, essa obra trouxe um grande número de pessoas, justamente pela sua representatividade. Percebam que essa obra, ela ficou exposta no MASP durante um período. Isso quer dizer que ela não pertence a este museu. Ela pertence a um outro lugar, a um outro museu. Vamos entender um pouco do contexto. Como que surge, então, a Tarsila do Amaral dentro da história brasileira, dentro da história das artes brasileiras? Em um primeiro momento, os imigrantes vieram para o Brasil para terem sua própria terra. Então, aí a gente está falando de um início do século XX, um final do século XIX, quando no Brasil havia muito espaço para a chegada de imigrantes que viessem para cá dispostos a trabalhar. Então, como eles tinham interesse, né, de adquirir a sua própria terra, eles foram chegando ao Brasil. Depois, os imigrantes vieram para o trabalho nas lavouras de café. Então, alguns foram adquirindo terras, outros vieram para trabalhar já, né, nessas terras, e sempre em lavouras de café, que estava num momento de grande desenvolvimento. Então, a agricultura estava tendo um momento de desenvolvimento. E os imigrantes, aqui nós temos uma imagem mostrando imigrantes na plantação de café. Vejam as pessoas trabalhando, né, nas lavouras. Essa onda de imigração foi essencial para o desenvolvimento brasileiro. Se a agricultura, que é uma atividade econômica que traz o desenvolvimento do país, é claro que isso tudo estava colaborando para o crescimento do Brasil. Os imigrantes trouxeram conhecimentos e impulsionaram a lavoura e a indústria. Então, quando pensamos num determinado setor econômico, a gente tem que sempre lembrar que eles vão crescendo de maneira harmônica, eles vão crescendo juntos. Então, a agricultura vai impulsionando, a agricultura representada ali pela lavoura, né, pelo plantio, ela vai crescendo, mas também vai impulsionando os outros setores, como, no caso, a indústria. E isso está muito relacionado à experiência que algumas pessoas já traziam lá da Europa, como, por exemplo, a imigração italiana, que contribuiu muito com o crescimento desses setores. A arte
registrou a labuta dos imigrantes já brasileiros. Olha que interessante essa informação. A arte, então, ela foi registrando o quê? A labuta, o trabalho dessas pessoas que aqui estavam, desses imigrantes que, a essa altura, já eram brasileiros, não é mesmo? Então, foi nesse contexto em que, em 1886, que nasceu, lá em Capivari, uma cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, Tarsila do Amaral. Na tela de vocês, nós vemos uma imagem, a imagem da casa onde nasceu a Tarsila, lá na Fazenda São Bernardo. Vocês podem até perceber que é uma casa que já nos remete, né, a uma zona rural, ao campo, uma construção e também é uma construção mais antiga também. A gente consegue perceber os elementos, pelos elementos arquitetônicos, que não é uma construção muito recente, uma construção antiga. Aqui nós temos a imagem, uma fotografia, um retrato da Tarsila do Amaral. A Tarsila, né, do Amaral foi uma das artistas centrais da pintura brasileira. Vimos vários artistas que trouxeram um grande impacto, foram referências na arquitetura, na escultura, mas a Tarsila teve grande destaque na pintura. Aqui nós temos um autorretrato da Tarsila do Amaral. Vejam, o que é um autorretrato? Vamos recordar? Um autorretrato é um retrato feito pelo próprio artista. Como esse artista se vê? Percebam que a Tarsila, ela traz ali alguns elementos que chamam a atenção, as cores vivas. Ela era uma artista que sempre gostou de cores fortes, cores vivas. E ali, a maneira como ela gostaria de se apresentar para o público, não é mesmo? Como que ela se enxerga? Como seria esse autorretrato dela? Uma mulher, uma bela mulher, com uma roupa que chama a atenção, não é mesmo? Uma roupa exuberante que chama a atenção, de cor vermelha. Então, é um modo como a artista se propõe, como ela se vê e como ela se enxerga e como ela gostaria de se apresentar para o seu público. Tarsila inicia seus trabalhos nas artes criando esculturas. Ao se interessar pela pintura, ela decide ir à Europa conhecer novas técnicas. Na Europa, ela tem contato com o cubismo. Olhem que coisa! Cubismo, o que será que é isso? Então a Tarsila, ela teve sempre uma artista que sempre buscou conhecer novas técnicas, aprimorar o seu trabalho, e ela, como uma pessoa que tinha possibilidades de viajar, ela foi até a Europa. Então, como vocês viram, a Tarsila, ela pertencia a uma família de posses. Então, para ela, isso não era muito difícil. Ela conseguia fazer essas viagens. E nessas viagens, ela foi buscando sempre conhecer novas técnicas de pintura. E ela foi apresentada na Europa ao cubismo, que estava se desenvolvendo lá no início do século XX, no início do século passado. O cubismo, que é um outro movimento artístico. O cubismo é um movimento artístico vanguardista europeu, que surgiu na França no começo do século XX e se caracteriza pela utilização de formas geométricas para representar a natureza. Recordam o que são formas geométricas? Formas geométricas, um quadrado, um retângulo, um triângulo, são aquelas formas que ajudam, não é mesmo, a gente entender o que está ao nosso redor. Porque em todos os lugares para onde olhamos, podemos visualizar formas geométricas. O cubismo, então, tinha esse compromisso de representar por meio das suas peças, né, das suas obras, essas formas. Aqui nós temos uma das obras de Tarsila do Amaral. Ela tem aí uma centena de obras. Nós estamos vendo uma delas, que faz parte lá do seu início de carreira. Aqui nós temos As Margaridas de Mário de Andrade, 1922. Mário de Andrade, que foi um amigo pessoal, um outro artista também, um escritor, amigo pessoal da Tarsila do Amaral, que enviou a ela um presente, um mimo, um presente, um buquê de flores, que era composto por margaridas. A Tarsila, admirando essas flores, o presente do amigo, pintou
essa obra com diversas flores. E ela deu esse título, As Margaridas de Mário de Andrade. Dessa forma, ela lembra, agradece o presente do amigo e faz até, inclusive, uma homenagem, dando o nome do amigo a parte do título dessa obra. Nós temos aqui A Negra, uma importante obra da Tarsila do Amaral que também tem um compromisso de nos fazer pensar e refletir. Vejam que nessa obra nós temos formas geométricas, como eu falei anteriormente. Vejam aqui os retângulos que estão presentes ali no fundo da imagem. Conseguem ver atrás da figura as formas geométricas? Elas aparecem em diagonal. Aqui nós temos um triângulo. As formas geométricas fazem parte, então, do cubismo, o movimento que sobre o qual acabamos de falar. Mas chama bastante atenção o fato dessa personagem que aparece à frente, a negra. Estudiosos dizem que a Tarsila fazia referência às mulheres que trabalhavam na fazenda onde ela vivia. Mulheres que normalmente elas cuidavam das crianças, cuidavam da casa. Então, essas mulheres que fizeram parte aí da infância da Tarsila podem ser representadas por esta figura. Perceberam como que se apresenta essa figura? Vejam que ela está ali até com o seio à mostra, então nos faz refletir sobre uma situação muito comum na história do Brasil. As mulheres que tinham origem, que eram escravizadas, na verdade, né, naquele período, elas, em algumas situações, eram usadas como amas de leite. E aqui nós temos uma outra obra de outro artista, Mãe Preta, de Lucílio de Albuquerque. E nos faz pensar sobre isso. Vejam a situação apresentada aqui. Uma mulher negra, né? Ela está com uma criança no seu colo e há uma outra criança ao lado. Que situação, não é mesmo? Qual é a leitura que vocês fazem dessa imagem? Será que essa mulher é mãe das duas crianças? Será que ela é mãe de uma das crianças e está sendo ama de leite de uma outra criança? Possivelmente. Na época, era comum as mulheres que tinham filhos amamentarem filhos de outras mulheres, por serem consideradas amas de leite. Quem vai dar o peito, né, vai amamentar o filho de uma outra pessoa. Então, a gente vai refletir sobre um Brasil lá de antigamente. Então, a partir da obra de Tarsila do Amaral, a gente vai sendo levado a algumas reflexões. O quanto que algumas pessoas tiveram como que culturalmente as situações vividas por algumas pessoas nos fazem entender a nossa história, a história do nosso país, não é mesmo? Uma época de pós-escravidão e onde as pessoas ainda tinham essa herança de ter amas de leite nas fazendas pelo interior do Brasil. Então, a Tarsila do Amaral traz essa lembrança da sua infância, num momento onde já não existia mais escravidão, porém, ainda existiam resquícios, né? Ou seja, existiam pessoas que ainda mantinham tradições de um período anterior. E a obra da Tarsila foi dividida em 3 fases. Que interessante. Então, quer dizer que as obras da Tarsila tinham características diferentes durante o período em que ela produziu. A fase pau-brasil foi uma fase marcante na carreira de Tarsila do Amaral. Por quê? Ela falava justamente sobre elementos da terra. O pau-brasil, por exemplo. Pau-brasil, que é um nome dado a uma árvore que existia aqui no território brasileiro em abundância e, contudo, com o seu uso indiscriminado, não é mesmo? Essa árvore que dava origem a essa madeira nobre, ela foi entrando em extinção. O fato é que a Tarsila sempre homenageava elementos da terra. Então, por que ela deu essa fase da carreira dela levou esse nome, pau-brasil? Porque ela valorizava as cores, os elementos que faziam parte aqui do Brasil.
Ela inclusive usava alguns termos, como azul puríssimo. Então, nas suas obras, ela tinha esse azul chamado azul puríssimo, chamado por ela, não é mesmo? Rosa violáceo, um rosa que tem uma relação muito próxima do violeta, que é uma cor diferente do rosa, mas próxima também. O amarelo vivo, um amarelo marcante. Um verde cantante. Olhem que expressão interessante, um verde cantante. É quase como se as cores tivessem vida, não é mesmo? Então, aqui nós temos uma obra representando essa fase, a fase pau-brasil, lá de 1924. Então, aqui nós temos uma paisagem rural, não é mesmo? Temos aqui um lugar mais afastado, vejam que no horizonte nós não temos mais construções. Temos, então, uma imagem que nos faz pensar que trata-se de um ambiente rural. Tem a presença ali, então, de um animal, né? Um boi, e então a gente vai ser remetido, vai ser levado a acreditar que trata-se de uma paisagem rural. A fase antropofágica, que nome diferente, não é mesmo? Antropofágica. É uma fase onde a Tarsila vai apresentar em suas obras elementos que lembram o antropofagismo. Lá na Semana de Arte Moderna, que deu origem a esse movimento modernismo, os artistas fizeram um manifesto que se dizia antropofágico, ou seja, devorar o próprio homem. Isso não quer dizer que as pessoas fossem canibais, mas sim que tudo iria ser devorado e, a partir disso, fosse construído algo novo. Então, essa é a proposta do antropofagismo. No caso da Tarsila, a fase antropofágica é marcada por formas mais volumosas, como o personagem que aparece aqui. Vejam que pés grandes, a cabeça um pouco menor. Vejam a abundância das formas. Mesmo os cactos que aparecem lá ao fundo são abundantes, têm formas abundantes, não é mesmo? Formas grandes, volumosas. Aqui a gente percebe também as cores típicas da bandeira brasileira, o verde, o amarelo, o azul, como aqui nessa outra obra, no fundo dessa outra obra, que é a própria Bapuru. Então a gente vê então os elementos que fazem parte da bandeira brasileira. A fase social é uma fase um pouquinho diferente. É uma fase em que a Tarsila vai se voltar para os problemas sociais, os problemas que estão relacionados ao trabalho, à vida cotidiana das pessoas. Aqui, então, nós temos Operários, de 1933. Nessa obra, a Tarsila traz diversas pessoas, seus rostos, e vejam como os rostos das pessoas não têm feições como sorrisos, mostrando alegria, não é mesmo? São pessoas que estão ali apáticas, talvez indo ou voltando do trabalho. Por isso, essa relação entre operários e um terminal ferroviário, um terminal de ônibus, um lugar onde as pessoas normalmente estão de passagem. As pessoas não estão ali no momento mais feliz do seu dia, mas pensando que a situação trazida pela Tarsila não é a situação de um trabalhador comum, um trabalhador como eu, você. É um trabalhador que passa por uma situação mais difícil, onde ele não é reconhecido pelo seu trabalho. Por isso, a obra Operários traz essa reflexão. A reflexão de alguém que leva uma vida árdua, está executando um trabalho difícil e que não tem um tipo de reconhecimento, talvez até mesmo financeiro, não é mesmo? Então, a proposta dessa obra é justamente fazer refletir sobre o quanto que essa relação de trabalho precisa ter princípios de respeito, onde o trabalhador seja remunerado de maneira adequada pelo seu trabalho, não é mesmo? Mas agora, temos uma pergunta. Onde estão as mais conhecidas obras de Tarsila do Amaral? Vocês sabem que ela foi autora, não é mesmo, de diversas obras. Mas, onde estão essas obras? Vamos falar de Abaporu, a obra que citamos anteriormente. Onde que está Abaporu?
Ela foi pintada, né, em 1928 pela Tarsila, né? Na verdade, essa obra tem uma história bem interessante. Ela foi um presente dela para o seu marido na época. E depois, com o divórcio, ela obteve essa obra novamente. Ela está no MALBA, Museu de Arte Latino-Americana, lá em Buenos Aires, Argentina, um outro país. Ela não está no Brasil. Aqui nós temos, inclusive, ali um mapa mostrando, né, onde que está a Argentina e onde que está o MALBA. Então, é um museu, não é mesmo, que se localiza lá em Buenos Aires, a capital da Argentina. E essa obra, inclusive, hoje ela está nesse museu, mas ela tem uma pessoa que adquiriu essa obra, mas que deixou ela disponível no museu lá de arte latino-americana, que fica lá em Buenos Aires. E a obra Operários, que foi pintada lá em 1933, onde que ela está? Ela está lá no Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão, em São Paulo. Essa obra, então, está aqui no Brasil. Ela fica, então, nesse espaço, que é chamado Palácio Boa Vista, e ela é uma obra de arte, então, que ainda está aqui no Brasil. E essa aqui, a Cuca, de 1924. Olha que obra de arte interessante. Veja que ela traz aqui alguns elementos até infantis, não é mesmo? A Cuca, que é um personagem aí tão conhecido por todos nós, que é um personagem da literatura e que faz parte aí do universo infantil. Essa obra, ela está lá no Museu de Grenoble, na França. O Museu de Grenoble, né? Então, ela está lá na Europa, bem distante aqui do Brasil. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa obra mais reconhecida da Tarsila, que é a Vaporú. A Vaporú, né, que então foi pintada em 1928, ela traz ali, então, essa mão e o pé grande. E o que esses membros, a mão e o pé, tão grandes representam? Elas representariam uma forte conexão com a terra e o trabalho braçal. E a cabeça, pequena, seria a não valorização do trabalho mental. Então, como a Tarsila sempre trouxe elementos como o trabalho, o Brasil, as pessoas que fazem parte do Brasil, né, os trabalhadores, o povo brasileiro, ela trouxe uma das possibilidades de interpretação dessa obra é de que ela traga, então, essa reflexão sobre a força do trabalho do Brasil, né, por meio dessas mãos grandes, os pés grandes, mas que também pode ser uma crítica. A crítica à falta de valorização da intelectualidade. E talvez a Tarsila traga essa reflexão para que as pessoas pensem sobre isso. Uma outra possibilidade, então, seria um autorretrato. A mão e o pé grandes teriam sido refletidos no espelho. Por que isso? Um artista, quando ele vai se retratar, né, ele vai criar um autorretrato, ele vai ter que olhar para algum lugar. Que maneira que ele vai conseguir fazer isso? Ele vai se olhar no espelho. Quando nos olhamos no espelho, nós temos alguns planos. Alguns elementos do corpo, partes, né, do corpo vão ter vão aparecer no reflexo com um volume maior do que outros, dependendo do ângulo que você está fazendo, está tendo essa visualização. Então, uma das possibilidades seria isso. Ela, se vendo no espelho, acabou enxergando alguns membros maiores. E agora, nós vamos para uma parte mais prática. Eu gostaria que vocês participassem. A qual fase pertence a obra? Recordam que nós temos 3 fases. A fase pau-brasil, a fase antropofágica e a fase social. 3 fases. A qual fase pertence, então, esta obra? O Pescador, de 1925. Vejam que a fase pau-brasil é aquela que traz mais cores, mostra o mundo mais, o Brasil rural, não é mesmo? A fase antropofágica é aquela que as formas são mais volumosas, geralmente aparecendo um ser humano, uma pessoa. E a fase social é aquela que traz uma reflexão sobre o trabalho, não é mesmo? Eu gostaria que vocês pensassem, a qual fase então pertence a obra O Pescador? Vamos lá? Eu gostaria que vocês pensassem.
E então, pensaram? Aqui nós temos um exemplo da fase pau-brasil, quando a Tarsila usava de diversas cores e mostrando o interior, o campo, não é mesmo? Agora, a qual fase pertence a obra? Vejam aqui as cores, vejam as formas, que formas mais volumosas, não é mesmo? Seres grandes. A qual fase pertence? Vou dar um tempo para que vocês pensem aí um pouco. E então, nessa obra nós temos seres, não é mesmo? Com formas volumosas, grandes. Vejam lá os cactos ao fundo. E também essa riqueza de cores, cores fortes e vivas. A fase antropofágica. E esta última obra, a qual fase pertence? A fase pau-brasil, a fase antropofágica ou a fase social? Percebam os rostos das pessoas, a sua fisionomia, o que eles estão aparentando. A qual fase pertence? E então, pensaram aí? Esta obra pertence à fase social, quando a Tarsila estava mais voltada para questões envolvendo o trabalho, os trabalhadores. Vejam aqui que são pessoas próximas a uma estação de trem ou próximas a um vagão, ali a um trem, mostrando que elas não estão necessariamente felizes. Então, vejam que estas obras tinham um compromisso de fazer pensar sobre condições envolvendo o trabalho, a condição humana das pessoas, como elas estão vivendo. Então, hoje estamos terminando o nosso encontro por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e já deixo desde já marcado o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau.